já de volta com o seu programa Vida e Saúde. Hoje aqui falando sobre acidente vascular cerebral, ou popularmente chamado derrame. E conosco a doutora Lenise Valer, neurologista e também do Grupo Neurovascular da Unicamp. Atendeu nosso convite, está aqui hoje esclarecendo tudo com aquela perfeição, com aquela simpatia e com aquele esclarecimento fantástico, hein, sobre AVC. Doutora, o Celso Antônio de Siqueira, do Rio de Janeiro, obrigado Celso, Deus te abençoe. Eu tive um AVC em fevereiro, portanto desse ano, e ainda tenho as sequelas na mão esquerda, no rosto e no pé esquerdo, portanto foi o lado esquerdo, doutora. Na época, passou muito mal, enfim. O que devo fazer para melhorar? Ele teve em fevereiro aí, já um certo tempo, alguns meses, e o que ele pode fazer para melhorar, doutora? Bom, a reabilitação é essencial para os pacientes que já tiveram AVC e que ficaram com alguma sequela. Então, ele deve sim manter a fisioterapia, porque o nosso cérebro tem uma capacidade enorme de se reabilitar e outras áreas assumir a função daquela área que foi acometida. Então, ele deve manter a reabilitação, a fisioterapia. Doutor, um e-mail que chegou aqui da Fernanda de Castanhal, lá no Pará. Obrigado, Fernanda, que Deus te abençoe, viu? Tive um AVC isquêmico, porém não tenho pressão alta, colesterol, triglicéridos ou diabetes. O médico disse que poderia ser por causa do uso do anticoncepcional, tá? Porém, eu tenho pressão baixa e estava com fome antes de me dar o AVC. E sempre que sinto fome, minha pressão baixa. Isso pode ter causado o AVC? Tem 20 anos a Fernanda, lá de Castanhal, no Pará. Obrigado, Fernanda. Fez a pergunta, vai ouvir a resposta. Fernanda, o anticoncepcional é sim um fator de risco para AVC no grupo das mulheres, assim como a terapia de reposição hormonal. As mulheres, tanto que a campanha desse ano é focada nas mulheres justamente porque é um grupo que tem maior risco por características como a gravidez, o puerpério, o uso de anticoncepcional e de terapia de reposição hormonal. É importante que tu investigue todas as causas, além do anticoncepcional, e exclua outras causas que, em geral, dão AVC em jovem. Ok, tá vendo, ó, como é bom perguntar, às vezes assim, por uma situação, faz uso de um tipo de medicamento, mas tem consequências em todos os sentidos, viu? Lembrando que a combinação anticoncepcional e fumo e cigarro é uma combinação que de forma alguma se deve fazer. A mulher que fumar, fatal. A mulher que fumar, ela não pode usar pílula. Okay, né? E a que usa pílula não pode fumar, porque aumenta muito o risco de AVC em mulher. De qualquer forma, é uma combinação fatal, em todos os sentidos, né? A Anelita Santos de Souza, de Louveira, São Paulo. Obrigado, Anelita, Deus te abençoe, viu? Ela sente muitas tonturas, ela quer saber se pode ter alguma coisa com AVC, ela sente tontura. Não teve AVC, mas ela fica preocupada com essas tonturas. Pode ser algum indício, doutora? É a nossa amiga Anelita. A tontura, geralmente, ela é manifestação de alguma outra condição neurológica que não o AVC. Porque o AVC, ele é um sintoma súbito. Então, a pessoa que tem tontura ou tem dor de cabeça, assim, todos os dias, cronicamente, isso, em geral, não é relacionado com AVC. Okay. Vamos lá para a cidade de Pindorama, São Paulo. É a Maria Aparecida Goldoni. Obrigado, Ana Maria Aparecida, que Deus abençoe. Eu gostaria de saber se eu, diabética, portanto ela é diabética, tenho risco de AVC. E o porquê que ocorre tanto em quem diabetes, segundo ela, né? Por que esse risco aí? A doutora já falou, mas para a senhora merece de novo recapitulação. Doutora, é a nossa amiga Maria Aparecida. Então, Maria Aparecida, o diabetes é, de fato, um fator de risco para o AVC, porque os níveis aumentados de açúcar no sangue, eles acabam estragando os vasos. E isso predispõe àquilo que a gente falou no início de entupimento desses vasos. Por isso que o diabetes é um fator tão importante para o AVC. O que precisa fazer é controlar o diabetes, é manter os níveis de glicose dentro da faixa normal e controlar, acompanhar sempre com o médico. Quero aproveitar e mandar um abraço lá para Juazeiro da Bahia. Eu tive no final de semana no Cairós, acompanhando também muito especial, um momento de oração muito forte. Um abraço ao Padre Felipe, ao grupo também de oração Javé Israel, que Deus abençoe, o pessoal de Petrolina que participou também, que Deus abençoe de coração. Por que eu digo isso? Porque chegou aqui uma pergunta de Petrolina, que Deus abençoe.
né? Deus abençoe o seu Avelar, Dona Fátima, a Bruna Palito, né? O Camargo, que Deus abençoe. Ô, Frei, não perco um só programa. Toda segunda estou aqui assistindo e assisto as reprises, enfim. Mas minha pergunta é saber qual é a diferença, né, entre o AVC e o infarto, né? Se um pode levar ao outro. Pelo que parece, os dois são parecidos. Meu nome é Maria da Paz Alves, moro em Petrolina, lá em Pernambuco, doutora. O infarto cardíaco? Acho que é a diferença entre AVC e infarto e se tem correlação. Ou seja, uma pessoa que tem infarto vai ter AVC, se uma pessoa que tem AVC vai ter infarto. Ah, entendi. O infarto É cardíaco... porque a veia sai do coração, né, doutora? Então, né? O infarto, a doença cardíaca, tanto a doença isquêmica, né, que é o infarto, a angina, é um fator de risco também para o AVC. Então, as pessoas que têm infarto, elas têm um risco aumentado também de AVC, porque, em geral, os fatores de risco eles são comuns para infarto e para AVC. Doutora, lá na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, estamos lá também. A gente faz um passeio para esse Brasilzão maravilhoso, hein? A Laíse Caíres Ribeiro, obrigado, Laísa, que Deus te abençoe, viu, Laíse? Sofri um acidente há um ano. Decorrente desse acidente, sofri um AVC isquêmico, diz ela. Minha carótida está toda fechada, gostaria de saber se posso ter uma vida normal. Passei por uma cirurgia, pois minha mãe só faz o movimento de minha mão, né? Só faz o movimento de abre e fecha, mas não tenho força. O braço está voltando aos poucos. Gostaria de saber se os movimentos da mão vão voltar completamente aí. Pergunta a nossa amiga Laíse, que teve um acidente, por causa do acidente, um acidente vascular cerebral isquêmico. Laíse, o trauma, os acidentes, eles também são uma causa de AVC quando eles causam como se fossem um rasgo dentro da artéria. Então, isso também é uma causa de AVC, principalmente depois de acidentes ou, às vezes, até de traumas mais banais. Se ficou com a sequela, é importante manter a fisioterapia, porque qualquer função perdida pelo AVC, ela pode ser recuperada se fizer reabilitação e se estimular o cérebro para que ele continue funcionando. Ok. Doutora, aqui vamos lá para cidade de Amparo, obrigado quem está acompanhando aqui, é a família lá de Amparo, é a Maria, Dona Maria, que Deus abençoe. Ela está parabenizando o programa, ela diz assim que tenho a doença trombofilia diagnosticada através do meu DNA. Gostaria de saber se estou mais propensa a ter um AVC, apesar de tomar anticoagulante. Não tenho pressão alta, é a nossa amiga Maria da cidade de Amparo, doutora. Maria, obrigada pela pergunta. A trombofilia, ela é, sim, uma das causas de AVC. Essas alterações genéticas que algumas pessoas têm, mais comum em mulheres, elas predispõem a pessoa a entupir os vasos e a fazer o AVC. O importante é tomar o anticoagulante, então, para afinar o sangue e manter sempre o acompanhamento. A Maria Rosa da Silveira, de Itanambi, São Paulo, gostaria de saber se formigamento nas mãos pode ser um AVC, doutora. Pode. Não é comum o formigamento nas duas mãos, isso não é o comum. O comum é formigamento em uma das metades do corpo. Okay. E, às vezes, o mais comum é associado com outro sintoma, como perda de força, alteração para falar. Ok. A Irene Páscoa de Almeida, de Campinas. Obrigado, Irene, que Deus te abençoe, viu? A pessoa que sofre de fortes enxaquecas, dores de cabeça por causa da enxaqueca, pode um dia vir a ter um AVC? Pergunta a nossa amiga Irene, doutora. Pode, Irene. A enxaqueca, ela também, principalmente quando a enxaqueca é acompanhada do que a gente chama de aura, que são alguns sintomas, principalmente luminosos, como luzinhas piscando, que acontecem um pouco antes da crise. Quando é uma enxaqueca com aura, que a gente sabe que isso predispõe também ao AVC, então tem que acompanhar também. Doutor, no caso, assim, voltando àquela questão do diabetes, assim, geralmente, assim, tem gente que precisa usar aquele famoso AAS, ácido acetil salicílico, enfim, né? E aquilo toma por quê? Por causa do... É uma medida preventiva? E se tomar continuamente, pode amanhã depois também ter alguma consequência do tipo AVC, doutor? O AS, ele é uma das medicações que mais previnem o AVC. Okay. Então, ele é, sim, indicado para quem teve o AVC isquêmico, né? Okay. Não o hemorrágico, o isquêmico. E ele é indicado para prevenção quando o paciente não tem o AVC. Em alguns casos, quando tem muito fator de risco, em geral, a gente associa o AS. Pode usar para o resto da vida. E o uso contínuo não traz sequelas? Não traz sequelas. Pelo contrário, protege a pessoa do AVC isquêmico.